Olá, eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco sobre a história da Igreja Católica. Vivemos uma época de um pluralismo religioso muito acentuado, em que as denominações cristãs ligadas ao protestantismo se multiplicam de uma maneira espantosa. A cada dia surgem novas denominações cristãs, garantindo cada uma ser a portadora da verdade. Além de todo esse proselitismo, existe no Brasil um sincretismo religioso que remonta do tempo dos escravos, quando as religiões de origem africana chegaram ao Brasil e se misturaram com o catolicismo e posteriormente com o espiritismo. No meio de toda essa efervescência, no meio de toda essa confusão, nós ainda precisamos combater um perigo muito grande dentro da igreja, que é a desinformação. O professor Felipe Aquino, no início de um de seus livros, ele escreve: infelizmente, muitos estudantes têm uma visão deformada a respeito da Igreja Católica devido às ideias que muitos professores, especialmente de história, lhes passam, criando em muitos uma aversão à Igreja Católica desde os bancos escolares. Diante de tudo isso, é mais do que importante, é imprescindível que nós católicos tenhamos consciência, que nós católicos conheçamos a origem da nossa igreja, a história da nossa igreja, a origem da nossa fé, da nossa doutrina. Não para sair por aí combatendo esta ou aquela igreja, mas para termos consciência da nossa própria identidade enquanto católicos e qual a nossa atuação, qual a nossa participação na história da humanidade. Comecemos então o estudo dessa história, que não vai ser um estudo minucioso, até porque a história da Igreja Católica se mistura com a história universal. O professor Felipe Aquino também diz que não existe nenhuma instituição na face da Terra que tenha uma história tão rica e tão cheia de detalhes quanto a Igreja Católica. Mas por onde começar a estudar a história da Igreja? Até isso, nos dias de hoje, é um assunto controverso, porque existem muitas pessoas que defendem que a história da Igreja Católica iniciou no Concílio Vaticano II. Isso não é verdade. O Concílio Vaticano II proporcionou sim algumas mudanças no âmbito doutrinário, litúrgico da Igreja, mas não marcou o início da Igreja, até porque é o 21º Concílio da Igreja. 22º, se contarmos o Concílio de Jerusalém descrito na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos. Se é o 21º Concílio de uma igreja, essa igreja já existia há muito tempo. Alguns ainda afirmam que a Igreja Católica nasceu por volta do ano 1050, 1054, com o grande cisma do Oriente. O que aconteceu naquela época foi uma ruptura mais política do que doutrinária entre o catolicismo oriental e o catolicismo ocidental. Os católicos do Oriente não aceitavam mais a autoridade do bispo de Roma, do Papa. Então surgiu a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Oriental. Outros ainda afirmam que a Igreja Católica iniciou entre os anos 315 e 325 no primeiro concílio de Nicéia. Mais uma vez, eu repito, se é um concílio da Igreja, não é o início da Igreja, mas uma reunião de uma igreja que já existia. Na verdade, meus irmãos, a Igreja Católica, pelo menos em parte, existe desde sempre. O evangelista João, no prólogo do seu evangelho, ele escreve o seguinte: no princípio era o verbo já existia, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que se fez carne, que habitou entre nós, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que existe desde sempre, que é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele, que segundo o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, é a cabeça da igreja. Então, uma parte da Igreja Católica, que é a sua cabeça, o seu mestre, é Jesus Cristo, é eterno, existe desde sempre. A outra parte da igreja, que é o seu corpo, somos nós, os fiéis. É a parte humana da igreja, a parte pecadora. Nós vamos iniciar o nosso estudo conhecendo um pouquinho dessa parte santa da igreja, que é Jesus Cristo, cabeça da igreja.
E eu começaria com uma pergunta um tanto estranha, principalmente para nós que somos católicos, cristãos. Jesus Cristo existiu? Muitos com certeza se escandalizam, acham que é uma pergunta sem nexo, porque claro que Jesus Cristo existiu. Nós temos consciência disso. É a nossa fé, é a nossa igreja que afirma que Jesus Cristo existiu e existe ainda. Mas existem muitas pessoas no mundo inteiro que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Existem também aqueles anticristãos que insistem que Jesus Cristo é um mito, um personagem mitológico, uma invenção da igreja. A igreja não trabalha e nunca trabalhou em cima de fantasias, de mitos, mas sim de coisas reais, de coisas concretas. Para essas pessoas que não aceitam a palavra da igreja, vai então a palavra da ciência. Registros históricos que comprovam a existência de um personagem chamado Jesus Cristo. Existem muitos, mas vou citar apenas dois. E escolhi dois contemporâneos dos apóstolos, um romano e um judeu. O primeiro deles é Suetônio, que escreveu uma obra chamada A Vida dos 12 Césares. E quando ele escreve sobre o imperador Cláudio, ele diz o seguinte: os judeus, sublevados constantemente por incitamento de Cristo, foram expulsos de Roma porque haviam se tornado causa constante de desordens. Essa informação é confirmada na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando o apóstolo Paulo se encontra em Corinto e diz o seguinte, a partir do versículo 2: encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Na verdade, Suetônio atribuiu as desordens aos judeus incitados por Cristo, mas na verdade não eram os judeus, eram os cristãos. Um outro historiador, Flávio Joséfo, que escreveu Antiguidades Judaicas e a História dos Hebreus, ele escreve o seguinte sobre Jesus Cristo: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele o fez crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Flávio Joséfo viveu no primeiro século da nossa era, contemporâneo dos apóstolos, e escreveu no tempo que os cristãos estavam iniciando a sua caminhada em meio às perseguições romanas. Então, são dois historiadores de muita credibilidade que atestam a existência de Jesus Cristo. Além disso, se nós compararmos os evangelhos com a história antiga, nós vamos descobrir que os evangelistas não inventaram coisas. Eles falam de coisas reais, de personagens reais, dos partidos políticos, da religião judaica, dos personagens do Império Romano, que existiram nas épocas e nas circunstâncias em que os evangelistas escreveram que eles existiram. Então nós não temos dúvidas. Jesus Cristo realmente existiu. E em um determinado momento da história, ele veio ao mundo. Mas que momento histórico foi esse? Qual o momento mais propício para que Deus fizesse com que seu Filho viesse ao mundo? São Paulo, na carta aos Gálatas, ele escreve o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os outros vídeos para que a gente possa conhecer e amar cada vez mais a nossa Santa Igreja Católica.
troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoes, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é, porém não troco a minha fé por outra fé. Sou santo e pecador e minha igreja também é, porém não troco a minha fé por outra fé.